Capítulo 11. O exemplo de dedicação. Deus tem hoje e tem tido muitos desses pregadores dedicados com atitude de oração. Homens em cuja vida a oração é uma força poderosa, direcionadora e patente. O mundo sentiu seu poder. Deus sentiu e honrou seu poder. A causa divina prosseguiu poderosa e velozmente pelas orações que fizeram. A santidade brilhou com um esplendor divino por causa do seu caráter. Deus encontrou um desses que procurava em David Brainerd, cuja obra e cujo nome entraram para a história. Ele não tinha de ordinário, era capaz de brilhar em qualquer companhia, um igual entre os sábios e talentosos. Combinava muito bem com os púlpitos mais atrativos e com o trabalho entre as pessoas refinadas e de cultura, ansiosas para assegurar que ele fosse seu pastor. O presidente Edwards dá testemunho de que ele era um jovem de muitos talentos notáveis, possuía conhecimento extraordinário sobre homens e coisas, tinha raros poderes de conversação, sobressaiu-se no conhecimento teológico e era verdadeiramente, para alguém tão jovem, um sacerdote extraordinário, especialmente em todas as questões relacionadas com a religião experimental. Nunca conheci uma da mesma idade que lhe fosse igual. Ele defendia conceitos claros e precisos da natureza e da essência da religião verdadeira. Sua conduta na oração era quase inimitável, tal como muito raramente vi igual. Sua erudição era bastante considerável e tinha dons extraordinários para o púlpito. Nenhuma história mais sublime já foi registrada nas crônicas terrenas do que a história de David Brainerd. Nenhum milagre atesta com intensidade mais divina a verdade do cristianismo do que a vida e obra desse homem. Sozinho, em terras selvagens na América, lutando dia e noite contra uma doença mortal, sem preparo formal para o cuidado de almas, tendo acesso aos índios na maior parte do tempo apenas por meio de um intérprete pagão desleixado, com a palavra de Deus no coração e nas mãos, sua alma ardia com a chama divina por um lugar e um tempo em que pudesse derramá-la em oração diante de Deus. Estabeleceu a adoração a Deus e assegurou resultados benevolentes. Os índios passaram por grandes mudanças, das mais vil intoxicação por um paganismo ignorante e degradante até se tornarem cristãos puros, devotos e também íntegros. Todos os hábitos condenáveis foram abandonados, os deveres externos do cristianismo de uma só vez adotados e seguidos, a oração em família estabelecida, o sábado instituído e observado religiosamente, as graças internas da religião exibidas com crescente doçura e força. A explicação desses resultados encontra-se no próprio David Brainerd, não nas condições ou no acaso, mas no homem Brainerd. Ele era um homem de Deus, Deus em primeiro e últimos lugares o tempo todo. Deus podia fluir sem obstáculo por intermédio dele. A onipotência da graça não era interrompida nem estreitada pela condição de seu coração. Todo o canal foi alargado e limpo para que Deus passar de maneira mais direta e poderosa, para que o Senhor, com todas as suas forças poderosas, pudesse descer sobre os desesperançosos, sobre a terra selvagem e transformá-la em um jardim florescente e frutífero, pois nada é difícil demais para Deus se ele conseguir o homem certo com quem operar. Brainerd viveu uma vida de santidade e oração. Seu diário tem registros abundantes e monótonos, relatando períodos de jejum, meditação e retiro. O tempo gasto em oração privativa chegava a muitas horas por dia. Quando volto para casa, disse ele, e entrego-me à meditação, à oração e ao jejum, minha alma anseia por mortificação, autonegação, humildade e separação de todas as coisas do mundo. E disse também, não tenho nada que ver com a terra, mas somente com um trabalho dedicado e honesto para Deus na terra. Não desejo viver um único minuto por qualquer coisa que a terra possa proporcionar. Depois de estar nessa condição elevada, ele orou.
sentindo algo da doçura da comunhão com Deus e a força constrangedora de seu amor, e quão admiravelmente esse amor cativa a alma e faz com que todos os desejos e afeições tenham o centro em Deus, separa este dia para jejum e orações secretos. Rogo que Deus me direcione e abençoe com respeito à obra grandiosa que tenho em vista, a pregação do Evangelho, e que o Senhor se volte para mim e mostre-me a luz de seu semblante. Tive pouca vida e poder pela manhã. Perto do meio da tarde, Deus permitiu-me lutar ardentemente em intercessão por meus amigos ausentes, mas foi somente à noite que o Senhor me visitou maravilhosamente em oração. Creio que minha alma nunca esteve em tal aflição antes. Não senti nenhuma amarra, pois os tesouros da graça divina abriram-se para mim. Lutei por meus amigos ausentes, pela ceifa das almas, pela multidão de almas indigentes e por muitos que pensei serem filhos de Deus, pessoalmente em muitos lugares distantes. Fiquei em tal agonia do começo da tarde até quase anoitecer que fiquei ensopado de suor, e mesmo assim pareceu que não tinha feito nada. Ah, meu doce Salvador, suou gotas de sangue pelas almas indigentes. Senti o anseio de que eles recebessem mais compaixão. Senti-me aquietado em uma doce disposição do Espírito sobre um senso de amor e graça divino, totalmente divino, e fui deitar-me de tal disposição de espírito com o meu coração ligado ao de Deus. Foi a oração que deu a vida ao seu ministério e ao poder maravilhoso. Os homens de oração poderosa são homens de poder espiritual. As orações nunca morrem. Toda a vida de Brainer foi uma vida de oração. Ele orava dia e noite. Orava antes e depois de pregar. Orava enquanto cavalgava pelos intermináveis lugares ermos da floresta. Orava em sua cama palha. Orava quando se retirava para florestas densas e solitárias. Hora a hora, dia a dia, cedo da manhã e tarde da noite, ele estava orando e jejuando, derramando a tua alma, intercedendo, comungando com Deus. Ele estava poderosamente com Deus em oração e o Senhor estava poderosamente com ele. E por isso ele ainda fala e trabalha, mesmo estando morto, e falará e trabalhará até que chegue o fim. E entre os gloriosos daquele dia glorioso, ele estará entre os primeiros. Jonathan Edwards disse a respeito dele: sua vida mostra o caminho certo para o sucesso nas obras do ministério. Ele o buscou como soldado busca a vitória em um cerco ou batalha, ou como um homem que disputa uma corrida por um grande prêmio. Animado com amor por Cristo e pela alma, como ele trabalhou, sempre com fervor. Não somente em palavras e doutrinas, em público e em particular, mas em orações de dia e de noite, lutando com Deus em segredo e tendo contrações de parto com gemidos e aflições indizíveis, até que Cristo fosse formado nos corações do povo para que for enviado. Como um legítimo filho de Jacó, ele perseverou na luta durante a escuridão da noite até que rompesse o dia. E assim finalizamos o capítulo 11.